Gospel. Na sala de um museu, 3 coroas estavam conversando. Uma delas, feita de ouro e cravejada de pedras preciosas, orgulhosa da sua própria natureza, disse às outras 2: eu pertenci a um rei muito poderoso. Quando aquele rei me colocava sobre a sua cabeça, todo o reino se inclinava aos meus pés. Uma geração inteira brigou por minha causa. Eu fui motivo de muita. Você está ouvindo Rádio Manancial Gospel. 24 horas de muito louvor e adoração. Rádio Manancial, a rádio que transmite paz e vida. Agora, a Gospel Manancial apresenta programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Um programa com muita reflexão, oração e a poderosa Palavra de Deus. Na apresentação do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Um programa para toda a família. No ar, programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Mais um dia estamos aqui para falar do Evangelho de Cristo, engrandecer o nome do Senhor. E hoje estaremos só eu e minha esposa, mas também tem aqui um apóstolo de peso na palavra também, né, pastor? Glória a Deus. Pastor Alan Barreto está aqui nos acompanhando hoje, né? Glória a Deus. E tudo é para a honra e glória do Senhor, né? Estamos aqui novamente para bendizer o nome do Senhor, porque Ele é que está lá e vive e reina para todos sempre. Amém? Já vai se apresentar também a minha esposa, missionária Sueli, e daqui a pouco já estaremos orando, apresentando a todos, para que o Senhor venha bradar na vida de cada um. Assim como Ele já faz o milagre todos os dias, temos que buscar enquanto é tempo, né? Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, boa tarde a todos. Que essa tarde seja uma tarde de bênção para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Já estaremos orando e apresentando a todos, né? A gente deu uma mudada no horário, alguns ouvintes esteve perguntando para mim na rua, mas a gente vai estar novamente aí falando os horários dos dias de segunda é das 17 às 18, de quarta-feira das 18 às 19 e na sexta volta o mesmo horário das 17 às 18 horas. Amém, meus amados? E no final a gente vai estar falando novamente. E qualquer coisa a gente pede aí para o nosso querido pastor Alan Barreto por mais um dia aí na grade, né, pastor? E tudo para a honra e glória do Senhor. Amém, meus amados? Oramos e apresentando a todos, aquele que eu não falar o nome, mas o Senhor sabe dos meus pensamentos, e eu estarei apresentando meus amigos, meus irmãos em Cristo e aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E está por vir, eu creio. Um pouco mais de palavra, um pouco mais de insistência, e esse programa vai levando aí ao Evangelho de Cristo aos ouvidos de cada um, né? Que o Senhor venha falar com todos, que venha a levar da tua presença a cada um de vós. E eu creio que o Senhor é aquele que quer tudo de bom para nós.
mas nem sempre nós fazemos o que Ele quer, né? Meus irmãos, estaremos orando e agradecendo pelo dia de hoje e tudo pelo que Ele tem feito, porque até aqui Ele nos sustentou. Amém? Oramos. Pai querido, Pai celestial, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo milagre, pelo fôlego de vida. Senhor, eu apresento a esse local, a essa rádio, apresento também ao nosso querido pastor Alain Barreto, que é o presidente desse lugar, pastor Alain Barreto, tua família, aos programadores dessa rádio. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a resgatar essas almas, a buscar aqueles que estão saindo dos caminhos do Evangelho. Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que não está fácil a essa caminhada diante dessa pandemia, mas também sabemos que buscando ao Senhor, a recompensa vem, a vitória é certa. Não importa que morra, o Senhor fala na palavra que mesmo que morra, ainda viverá. Então o Senhor fala nessa palavra no livro de Números, no capítulo 23, no verso 19, que o Senhor não é o homem para mentir, e nem o filho do homem para que se arrependa. E eu creio que essa palavra é pura e verdadeira, viva e eficaz. Então nesse momento, Senhor, apresenta a todos, aos que escutam, os irmãos do Parque Industrial, o Medileuda, toda a família, irmã Naí, toda a família, apresenta a todos, em nome de Jesus, que o Senhor opere milagres, venha a prover a necessidade, a irmã Silene também, todos os familiares, em nome de Jesus, leva da providência. Recebe, Senhor, a petição dos teus filhos. Deus amado, apresenta também a nossa irmã lá no Paraná, Marcela. Apresento também nosso irmão Nascimento do Jardim Aeroporto. Apresento todos os meus amigos pastores, presbíteros, obreiros, né? Diáconos, Adilson, né? Evangelista. Deus abençoe a todos. Meu querido Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, pela minha família também, por toda a família Manancial FM 103,3. Pai, eu te peço, Senhor, não só pela nossa cidade, mas por toda a nação, misericórdia, Senhor. Eu sei que a tua misericórdia dura para sempre. O teu amor é incondicional. Senhor, age, Senhor, na vida desses que estão desacreditando do Senhor, que estão brincando com a tua palavra, Pai. Eu sei que é difícil falar isso, mas é a pura realidade que hoje acontece. Pai, obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
me chamando pra com ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou, e Jesus recebendo pra ele também vai falar: contemple esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia. Agora, a Gospel Manancial apresenta programa Glória a Deus. Meus irmãos, hoje a gente vai estar falando do arrependimento, né? Para buscar o reino de Deus, temos que se arrepender. Arrependei-vos, para que assim vocês reconheçam os seus erros e venham verdadeiramente servir ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Estaremos falando de arrependimento. Arrependei-vos. Amém? Deus abençoe a todos. E a minha esposa vai estar entrando com essa reflexão de hoje. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus por nós estarmos aqui, né? Nesse lugar, estamos felizes e agradecemos a presença do pastor Alain aqui dentro da nossa sala, né? Estamos aqui com ele
felizes por estar fazendo a obra de Deus, né? Por eles terem nos dado mais um dia de vida, mais uma tarde maravilhosa para estarmos aqui com vocês. Glória a Deus, né? Por isso. Vamos estar então falando sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus. Arrependimento significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento, que está em 2 Timóteo 2, versículo 25, né? Reconhecer o pecado. Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos pecam. A pessoa que se arrepende fica triste porque se entende que o pecado é errado. Está também em Coríntios 7, no versículo 9 e 10. Por isso se pede o perdão de Deus, né? E mudar de vida. Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado, quer fazer o que é certo e agradar a Deus, que está em Romanos 2, versículos 6 ao 8. E quais são as consequências do arrependimento? A principal consequência do arrependimento é uma vida diferente. A atitude em relação ao pecado muda. Agora a pessoa não quer continuar pecando. Com a ajuda de Jesus, pode rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo, que está em Tiago 4, versículos 7 ao 8. A pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus e aprender como viver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai pecar, mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer melhor e lutar contra o desejo de pecar, que está em 1 João, no versículo 1 João 8 ao 9. Outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Quando uma pessoa se arrepende, Deus perdoa seus pecados. Agora não precisa viver mais com o peso da culpa. A pessoa arrependida entende que não está mais debaixo da condenação. Também está em Romanos 8, versículo 1 e 2. Né? Com o tempo, o arrependimento traz muitas consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar boas obras, que está em Tito 2,14. Ele põe o desejo de fazer o bem no coração e ajuda a pôr em prática. Glória a Deus, né, irmãos? O arrependimento é uma mudança. Quando você decide mudar, quando você decide servir a Deus, você deve mudar, você deve se converter. Mudar esse seu caminho, mudar esse seu jeito de viver, né? Porque aqui está falando, né, que a gente devemos nos arrepender para nos livrarmos de muitas coisas ruins que acontecem com a gente. Às vezes você tem uma doença, sente alguma coisa ruim em seu corpo, mas você não sabe que é uma consequência de algumas coisas que você mesmo faz. Eu creio que é desse jeito. Então eu falo para os irmãos, precisamos mudar, precisamos melhorar cada vez mais, né? Aprender mais, ajudar mais, orar mais. Tudo isso a gente precisa fazer, né? Deus está conosco, Deus nos ajuda, Ele é fiel, estará sempre do nosso lado. Creiam na palavra dEle e vamos em frente. Eu vou estar aqui passando com o pastor Antônio, amém?
Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, é chegado a hora, né? Como esses dias eu acredito que quem crê em Deus sabe que o recado de Deus está sendo dado, e Deus pediu para que eu desse um recado e eu dei. O recado, repetindo, foi o seguinte: Deus me falou, fala para esse povo meu, né, que eu estou voltando. E aí, vocês estão preparados? Meus irmãos, Deus fala na palavra e não vai avisar nem dia nem hora. E virei como ladrão, assim como fala no livro de Apocalipse 15:16. E virei como ladrão. Nem mesmo os anjos, nem mesmo seu próprio Filho Jesus Cristo saberá a hora que há de vir. Mas vai acontecer a qualquer momento, né? Então, como a gente estávamos falando de arrependimento, e eu vou falar aqui no capítulo 3, no livro de Mateus, né, no verso 2, que diz assim: e dizendo, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, quando fala a palavra que está sendo pregoado, o evangelho, a todos os cantos do mundo, eu creio que muito pouco ser humano aí ainda não sabe da palavra, mas eu também acredito que eu acho que todos já sabem. Então por isso que ele fala nesses momentos que é chegada a hora do reino. Meus irmãos, se preparem, arrependei-vos, porque vai chegar um momento que não vai dar mais tempo. Muitos estão brincando com o evangelho de Deus, de Cristo. Muitos estão brincando com as coisas de Deus. Meus irmãos, prestem atenção, por causa dessas brincadeiras que vocês estão levando. Se não é sério, é brincadeira. Estão brincando com o evangelho, estão brincando com as coisas de Deus, e vocês vão dar conta dessas almas. Hoje eu estava falando com um amigo meu, pastor Valdo, que eu me preocupo com as almas. São poucas que a gente cuida espiritualmente, em oração, né, buscando eles. E esses que cuidam, não julgando, de milhares de almas, e que só ligam para o dinheiro, sabendo que o dinheiro é o mal de todas as coisas. Meus irmãos, prestem atenção, porque na hora que ele voltar, aí não tem mais tempo, aí acabou. Prestem atenção, meus irmãos, nessa palavra, ela é pura e verdadeira. Arrependei-vos, dizendo, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. E aí daqueles, né, como ele fala também em Apocalipse, que darão conta, né, aqueles lobos devoradores serão lançados no lago de fogo, que cheira a enxofre e queima para a eternidade. Eu não quero falar muito, não vou tomar muito tempo, pois estamos em cima do horário. Também temos a palavra ainda para ser ministrada, entendeu, meus irmãos? Mas eu falo para vocês, eu fico muito triste, né? Eu tenho pouco tempo de caminhada. Eu sei que muitos falam para mim: ah, você está no amor, como que eu posso falar? Você está no primeiro amor, você está no leitinho. Mas então toma um leitinho e depois desanda em cachaça, em vinho, em uísque, em dinheiro, em bordel, né? Coquinha, né? Coquinha no canudo. Meus irmãos, tá demais, viu? Tá demais. Eu não estou advertindo ninguém, mas aqui é operado pelo Espírito Santo de Deus. Jamais eu vou falar o que eu quero, o que eu tenho vontade. Se eu fosse falar o que eu tenho vontade, na rua eu já saía gritando, né? Bando de víboras, hipócritas. Meus irmãos, prestem atenção. Vocês estão matando um monte de almas. O coronavírus está aí? Tá. Mas todo mundo põe a culpa agora no coronavírus. Mas ele está convertido, ele vai para a igreja. Ninguém vai.
Ele está lá na igreja, ninguém vai, como já foi falado. Meu irmão, abra os olhos enquanto é tempo. Almas estão se desviando, estão indo tudo para o inferno, por causa da administração de vocês. Essa é a pura realidade. É difícil de falar, mas tem hora, como eu vejo aqui, meu amigo, ele solta mesmo aí o chicote, solta a língua aí em vocês, o pastor Alain Barreto, ó, e eu às vezes bato parabéns, porque são um bando de hipócritas. Vocês estão zombando das coisas de Deus. E quando chegar o momento, eu estou fazendo o máximo. Eu sei que eu estou tomando leitinho, como muitos já me falaram, mas eu estou fazendo o que eu posso. E eu sei que é difícil, não é fácil. Mas depois que aprende tudo, aí pode desandar. Eu acredito que não. A palavra não diz isso, é sim, sim, não, não. Então quem fica em cima do muro, aí pula para o outro lado, vai e volta. Bom, meus irmãos, aí é com vocês. Mas Deus está às portas. Jesus está às portas. Eis que bato, né? E aquele que abrir, entrarei e cearei contigo. E aí o momento que chegar, ele abrir aqueles céus e aquele relâmpago vindo do Oriente ao Ocidente, não adianta correr não, viu, meu irmão? Não adianta correr não. Não, agora eu vou para a igreja. Não vai ter mais tempo, o Espírito Santo vai embora, o Consolador vai estar junto com o Pai e com o Filho. E aí quem que fica aí, ó, pode ficar com aquele que vocês estão buscando, o príncipe das trevas, as igrejas pretas, meu Deus, as discotecas, os shoppings, as boates. Presta atenção, meus irmãos. Eu estou falando aqui, não é porque eu senti no coração, não. É porque eu fico triste das almas que estão se perdendo, estão desandando, estão novamente bebendo, usando drogas, se prostituindo, porque ninguém acredita mais em diversos pastores, em diversos pregadores do Evangelho. É triste demais. Amém, meus amados? Eu vou pedir para que meu companheiro hoje de mesa aqui, pastor Alain Barreto, está aqui, uma honra, está colocando um louvor, e já vamos estar chamando aí o nosso irmão pastor Walter, vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus, mais um pouco de palavra, porque aqui a nossa propaganda é Cristo, a palavra de Deus, oração e reflexão. Cristocêntrico, é isso a palavra certa, né, pastor? Glória a Deus. Hoje eu estou com um companheiro aqui cheio de Deus, meu Deus. Se ele falar aqui, coitado de vocês, viu? Mas hoje não vai ter tempo, né? Daqui a pouco o rapaz vai falar para você, hein? Ele solta aqui o cajado. Mas fazer macumba gosta, não pega macumba só pega naquele que acredita nela. Porque a gente acredita em Deus. Agora tem uma macumba gospel, é mole? Meu Deus. É forte, hein, pastor? É forte, mas em nós não pega não, né? Glória a Deus. Porque o sangue do Cordeiro tem poder sobre nós. Tem poder sobre nós. Meus irmãos, então vamos tocar um louvor aqui. Já vamos estar chamando o pastor Walter para estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. E até daqui a pouco. Você está ouvindo o programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai.
batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Quer participar de um ministério que tem por objetivo divulgar o Santo Evangelho de Jesus Cristo, bem como resgatar a poderosa Palavra de Deus, aonde é anunciado a volta de Cristo, aonde existe o testemunho vivo de vidas transformadas? Então venha participar do ministério Assembleia de Deus Buscando a Salvação, na direção do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Dirigentes do programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Realizado pela Rádio Gospel Manancial. Cultos às quartas-feiras e domingos às 19 horas. Ministério Assembleia de Deus Buscando a Salvação. Venha você com sua família receber a revelação de Deus para a sua vida. Anote o endereço da sua bênção. Rua Terezinha das Graças, Elias Chanoski, número 139, bairro Parque Industrial, na Rua da Creche André Luiz. O pastor Antônio e a pastora Sueli te esperam de braços abertos.
Glória a Deus, né? Então já vamos pro momento da palavra. Já vou estar chamando aqui para ministrar a palavra de Deus, pastor Walter, amém, pastor? Glória a Deus. Já tá ligado aí. E lá vem fogo. Não vai parar de descer fogo não, viu, mano? Porque Jeová, quando quer falar, ele fala mesmo. Ontem a gente tava num culto aí, né? Um culto maravilhoso. Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho. Mas eu bem. Agora no programa é o momento da palavra de Deus. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos que têm acompanhado esta programação. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, enfim, você que está atento à voz do Senhor, você que busca a face do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui nesta tarde para juntos unirmos a nossa fé, a nossa força e buscar a presença de Deus e nos encher, do Teu Santo Espírito, da Sua palavra, que é o manual, que é o guia do cristão. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é quem nos dá estrutura, nos fortalece, afirma os nossos pés, é ela que dá luz para o nosso caminhar. Glória a Deus, é uma honra poder estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida, que o Senhor Deus tem concedido à minha pessoa, pelo ar que eu respiro, por tudo que Ele tem feito. Eu também louvo a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, que têm nos acompanhado nessa trajetória na presença de Deus, fazendo a vontade do Pai. Também louvo a Deus pela vida do pastor Antônio, da pastora Sueli, da diaconisa Luana, do cooperador Kaique, enfim, de toda essa família abençoada. Pastor Alan também, que Deus abençoe ricamente a sua vida, seu ministério, a sua família. Glória a Deus, que Deus continue bradando na terra. Meus irmãos, eu gostaria de meditar esta tarde no livro do patriarca Jó, capítulo de número 42. Nós vamos estar aqui fazendo uma leitura até o verso 6, glória a Deus. Jó, capítulo de número 42, verso de número 1 a seguir. A epígrafe do texto diz assim: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto na qual foi escrito este livro na época dos patriarcas. Segundo os estudiosos,
é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, até mesmo da época de Gênesis, né? Diz estudiosos que chega a ser até mais antigo que o Gênesis. Enfim, nós vemos aqui um patriarca, todos nós cristãos já ouvimos falar dessa história linda, tremenda e poderosa acerca do patriarca Jó. A Bíblia diz que este homem era um homem que possuía muitos bens. Este homem morava na terra de Ur dos Caldeus e do lado ali, né, do Oriente. A Bíblia diz que este homem, ele possuía muitos bens materiais. Naquela época ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumenta. Sendo assim, cada junta era 12 animais. E a Bíblia diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E também ele tinha muito criados, servos à sua disposição. Mas também Jó era um homem que procurava fazer conforme ele havia aprendido, conforme diz as Escrituras, que ele conhecia de ouvir. Então Jó ouviu falar muito deste Deus, este Deus poderoso que criou os céus e a terra, este Deus que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a Bíblia relata que os filhos de Jó, eles banqueteavam todos os dias, porque os bens deste homem crescia dia após dia, e este homem contemplara então os seus criados e até mesmo os necessitados, aqueles que tinham problemas com causas, com justiça, aqueles que tinham problemas de deficiência física. Ele mesmo diz no seu livro que estes sentavam à sua mesa e comia da mesma alimentação, não tinha diferença entre a vida de Jó e os necessitados. A Bíblia diz que então os filhos de Deus, quando se reuniam para adorar a Deus, dentre este também veio Satanás. Satanás, que quer dizer no original adversário, o adversário de Deus, aquele que introduz em meio aos cultos atuais, porque se naquela época os filhos de Deus cultuavam a Deus e ali no meio deste culto estava Satanás, então hoje não é diferente, né? Por que não dizer que Satanás também está no meio da igreja, está dentro do templo, né? Ele vem com sutileza, ele vem para roubar a atenção, ele vem para colocar aquele sentimento de ódio, de inveja, aquele sentimento em que faz a pessoa distrair e não prestar atenção naquilo que Deus tem para falar. A Bíblia diz que então Satanás, rodeando a terra e passeando por ela, Deus havia perguntado a ele: de onde tu vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: então tu observaste meu servo Jó, viu que não tem homem semelhante a ele na terra. O nome Jó no hebraico significa voltando sempre para Deus, ou voltado para Deus. A Bíblia diz que Deus dá testemunho da vida de Jó. Deus diz para Satanás: não há homem semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a mim e desvia-se do mal. Não tem homem semelhante a Jó. Mas Satanás quis colocar Jó à prova e disse: então toca nos bens dele e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na tua face. É inutilmente que Jó te serve? Toca, o bem deles tem crescido todos os dias de uma forma extremamente miraculosa. Toca para você ver se ele não vai blasfemar no teu rosto. E a Bíblia diz que Deus deu permissão para que Satanás saísse e tocasse na vida de Jó. Tocou nos seus bens, tocou nos seus animais, tocou também na vida dos seus filhos, e
Jó, com tudo isso, a Bíblia diz que ele não blasfemou e nem retribuiu palavra de falta de alguma coisa, mas a Bíblia diz que Jó, ele rasga o seu manto, ele lança-se no chão, ele lança-se no pó e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu também voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Nesta tarde eu quero convidar você a louvar a Deus. Eu quero convidar você a adorar a Deus em qualquer circunstância, em quaisquer circunstância, aleluias, nós devemos adorar a Deus. A Bíblia diz que então vem um outro culto, e neste outro culto lá vem também Satanás, e Deus diz: olha, eu não te falei que não tem homem semelhante a Jó? Servo íntegro, reto, temente a mim e desvia-se do mal. E aí Satanás, como ele é teimoso, a Bíblia diz que ele até conhece, mas ele não obedece, porque ele é teimoso, né? A Bíblia revela que agora ele diz: claro, ele tem saúde, toca na saúde dele, tudo que o homem tem, ele vai dar em troca da sua saúde. Na verdade, nós vemos hoje que a pessoa, quando ela é cometida por uma doença mortal, ela procura medicina, ela vende tudo que ela tem, ela corre atrás de tudo para resgatar a sua saúde. Deus deu permissão para que Satanás saísse e tocasse na vida de Jó, e tocasse na pele de Jó, mas não tirasse o fôlego de vida de Jó. Aleluia, glórias a Deus. Tocasse na pele, tocasse na carne, e desde o dedão do pé, o alto da cabeça, este homem ficou cheio de chagas, este homem ficou cheio de feridas, de úlceras. E agora este homem que possuía tantos bens, possuía tanta fartura, agora está com um caco de telha na sua mão para coçar as suas chagas. E embora tudo isso havia acontecido, os amigos de Jó ficaram sabendo, vieram condoer com ele e ficaram 7 dias ali, vendo o estado que Jó estava miseravelmente. Aí os amigos já não resistem àquela situação, diz: olha, para um homem estar nessa situação, ele pecou contra o Altíssimo. Confessa, Jó, alguma coisa você fez contra o Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. Quem sabe você também enfrenta um momento assim, de muita prova, de muita luta, de muitas percas, e aquele que você esperava que ia te ajudar, estender a mão, te abraçar, talvez também tenha falado isso para ti: olha, a situação está assim porque alguma coisa você fez de errado contra Deus. Talvez alguém está te acusando de coisas que você não fez. Você é servo de Deus, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa reta. Aqui eu estou para profetizar: não abaixe a cabeça, não fique cabisbaixo, moribundo, mas adore ao Senhor, porque por certo Ele se levantará e julgará a sua causa. Aleluia, porque o teu Redentor vive. Glórias, bendito seja o nome do Senhor. Jó 19:25, a Bíblia diz que ele disse que por certo o seu Redentor vive e ele se levantará e julgaria a sua causa. Irmãos, a Bíblia diz que então a mulher, vendo a situação de Jó, também não conseguiu resistir àquele momento de perca dos filhos, momento de perca de bens materiais, e agora vê seu marido naquela situação, podre em vida. Ela olha para Jó e disse: Jó, você ainda retém a sua sinceridade, Jó? Amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele olha para ela e diz: olha, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres aceitar? Como loucas fala tu. Aleluia, glórias a Deus. Jó estava dizendo: como uma mulher que nunca conheceu a Deus, você está falando, aleluias, mas o bem de Deus você recebeu, e o mal você não quer aceitar. Aleluias. Quem sabe você uma hora estava empregado e estava firme na presença de Deus, agora o desemprego bateu na sua porta e você está pensando em recuar. Lembre, você recebeu o bem de Deus,
e agora é momento de você adorar a Deus quando Ele permite o mal chegar até a sua porta. Eu sei que não é fácil, mas de uma coisa eu sei: a cruz mais pesada, o meu Jesus, o teu Jesus, Ele carregou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nesta tarde, creia na palavra de Deus, creia que Deus é poderoso, aleluias, para fazer aquilo que você nem ao menos imagina, porque a Bíblia diz, depois de tantos questionamentos de Jó, dizendo: Jó dizia para Deus: eu não fiz o bem, não comia na minha mesa o necessitado, eu não julguei a causa das viúvas, eu não ajudei os órfãos, aleluias, tantos questionamentos. Agora chega a vez de Deus questionar a Jó e dizer: Jó, eu vou te fazer pergunta como Deus, e você me responde como homem, se puder. Jó, onde você estava quando eu desenrolei o céu? Onde estava quando eu formava os ossos? Jó, quem diz para este limite daqui não passa. Jó, quem chama as estrelas cada uma pelo seu nome? Aleluia. Jó, aonde que está a estrutura que sustenta o globo terrestre? Aleluias. Aí no capítulo 42, verso 2, a Bíblia diz que Jó então agora respondeu ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Ele disse: olha, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deixa eu dizer, tudo isso que você está passando tem um propósito, é um pensamento de Deus, e ninguém pode reverter os pensamentos de Deus. Em Isaías a Bíblia diz que os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Assim como o céu é elevado da terra, assim é o pensamento de Deus para com os dos homens. Aleluias. Mas Jó, sendo um homem reto, íntegro e justo, estava enfrentando tais provação, e a Bíblia diz que mesmo ele enfrentando tais provações, ele questionando a Deus, por ele questionar a Deus, no versículo 5, ele diz: olha, eu te conhecia por ouvir, os meus ouvidos ouviam a sua palavra, mas agora, depois dessa provação, os meus olhos passam a te ver. Você está passando por este momento, é para você, aleluia, aprofundar a intimidade com Deus. Deus vai te elevar numa profundidade, aleluias, para uma intimidade com Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, é aqui que eu fecho esta palavra, dentro do tema do arrependimento. A Bíblia diz no versículo 6: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ei, preste atenção, um homem que tinha uma vida íntegra, reta, justa, Deus deu testemunha de Jó, está aqui dizendo que ele tem nojo da situação que ele estava vivendo. Eu me abomino, aleluia, eu me arrependo. Ele estava tendo nojo, aleluia, da situação que ele estava vivendo, daquilo que ele estava enfrentando, da pessoa que ele era, e ele está dizendo: e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais um pecador que vive longe da presença de Deus, quanto mais aquela pessoa que ainda não tem o conhecimento pleno de Deus, porque se tivesse, não seria mentiroso, não seria caloteiro, aleluia, não seria malfeitor, aleluia, glórias a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração a época da ignorância. E o que é ser ignorante? É ser iletrado. Se ainda continua com a prática do mundo, é porque você ainda não conhece. Mas nesta tarde nós convidamos você a vir à luz da Bíblia e a se arrepender e se converter dos maus caminhos e viver uma vida de bênção. Aleluia. Jó viveu uma vida de bênção. Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. É aqui que eu glorifico a Deus, aleluias. Eu vejo Deus agindo e trabalhando na vida de Jó. Tudo foi restituído
em dobro, de 7.000 camelos para 14.000 camelos, de 7.000, ou seja, 7.000 ovelhas para 14.000 ovelhas, para 3.000 camelos para 6.000 camelos, para 500 juntas para 1.000 juntas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde Deus nos chama para que nós possamos todos os dias nos se arrepender no pó e na cinza, porque Ele é fiel para cumprir a promessa nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um, a cada irmão, a cada família em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né, meus irmãos? Então vamos estar encerrando, pois já deu o nosso horário. Mas aí está dado o recado, né, pela poderosa palavra de Deus. Não podemos esquecer que a única verdade que nós vivemos é a palavra de Deus. O resto é resto. Então, meus irmãos, quer aprender o que é verdadeiro na tua vida? Vai ler Bíblia. Vai buscar o que é a palavra de Deus, porque isso é viver em verdade e em espírito. Então, a gente deixa aí Mateus, né, 2:3, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Amém, meus queridos? Então vai aí um forte abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Forte abraço de Deus em nome de Jesus. Então vamos estar orando para encerrar esta programação, né, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Apresentamos a todos igualmente como começamos, e assim seja feita a vontade do Senhor. Amém, pastor? Pode orar. Vamos orar juntos. Senhor Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por meus amigos, pela minha família, por essa programação, por o nosso amigo pastor Alain Barreto. Senhor, visita, Senhor, a família dele. Senhor, traga, Senhor, as providências das necessidades. Sabemos que o Senhor tudo supre, Senhor, em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, pelo meu ministério. Obrigado pelos nossos amigos. Apresenta a família do meu amigo pastor Walter e todos os seus amigos também, porque o Senhor conhece o coração de cada um, os pensamentos de cada um. Pai, bem sei que tudo pode, como foi falado, mas nenhum dos teus propósitos pode ser mudado. Deus, neste momento eu repreendo todo mal, toda seta maldita na vida do nosso amigo pastor Alain Barreto, na vida de todos os ouvintes, Senhor. Toda retaliação, Senhor, toda obra do maligno, Senhor, toda corrente seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, te peço, Senhor, em nome de Jesus, e vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até quarta-feira, se Deus quiser e assim nos permitir. Tchau e até segunda. Até quarta, né, pastor? Meu Deus, hoje ainda é segunda. Perdoa, irmão. Até quarta-feira, se Deus quiser e assim nos permitir. Glória a Deus. É tão difícil de seguir. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil. Quando tudo. Glória a Deus.